pra você que existem 3 tipos de intolerância à lactose, não falaram? Até eu já te falei isso. Mas na minha prática como nutricionista, eu percebi que existem muito mais que 3 tipos. E para você melhorar de verdade, você tem que saber qual é o seu. Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista. Aqui no YouTube a gente fala sobre intolerância à lactose, saúde intestinal. A gente fala sobre como você pode levar uma vida mais saudável, mesmo com restrição alimentar. Hoje a gente vai falar sobre os 3 tipos, então, de intolerância à lactose. Esses tipos existem, são oficiais, eles estão em pesquisa. Se você quer saber mais sobre esses tipos, eu até vou deixar para vocês linkado aqui o vídeo. Mas hoje a gente vai falar sobre os tipos que eu vejo na prática, porque intolerância à lactose não é tudo igual, por isso a gente precisa tratar de jeitos diferentes e os caminhos do tratamento também são diferentes. Eu não sei se você já leu sobre a intolerância à lactose, mas existe uma estimativa que mais ou menos 60% da população tenha algum tipo de dificuldade de digerir o leite. Isso quer dizer na prática que se você tiver em uma sala com 10 pessoas, pelo menos 6 delas vão ser intolerantes à lactose. Então, você tá lá com 10 pessoas, você e mais 5 amigos vão ter alguma dificuldade para digerir o leite. Mas por que não é todo mundo que sabe ou não é todo mundo que tem esse diagnóstico? Isso porque a ideia que a gente tem da intolerância é equivocada. Intolerância à lactose é uma coisa comum, é o normal, você vai entender isso nesse vídeo. Os cientistas acreditam que a intolerância à lactose, ou melhor, a persistência de tolerância à lactose, surgiu lá nos nossos ancestrais. O que os cientistas acham é que os nossos ancestrais, lá do tempo das cavernas, eram intolerantes à lactose, todos eles. A gente nascia com a capacidade de digerir o leite da mãe e como a gente não bebia leite de outros animais, a gente ia perdendo essa capacidade ao longo dos anos. Então, o homem, quando conseguiu domesticar os animais, então começou a ter fazendas, começou a ter vacas, então ele desenvolveu uma mutação genética para conseguir digerir o leite por mais tempo. Então, são só algumas populações que conseguem ter essa persistência de digestão de lactose. É uma mutação genética. Eles são os mutantes e não nós. Tá, Bárbara, mas por que você está me explicando isso para falar sobre os tipos de intolerância à lactose? Vem cá que eu vou te explicar. Porque esse é sim o tipo mais comum de intolerância à lactose, aquele que a pessoa nasce conseguindo digerir, ao longo da vida ela ainda digere bem e de repente ela não digere mais nada. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, esse não é o tipo mais importante. Por quê? Porque a maioria desses intolerantes consegue digerir até 1 copo de leite. Então, claro, eles não sabem que são intolerantes. Só quando vão numa pizzaria ou quando comem alguma coisa mais pesada, acabam passando um pouquinho mal, mas às vezes nem lembram. Então, essas pessoas não consomem a quantidade de leite suficiente no dia e acabam vivendo a vida sem nem saber que são intolerantes. A conversa começa a ficar interessante quando a gente pensa no tipo 2, o tipo secundário, que é aquele tipo de intolerância à lactose que surge por conta de outra doença. Mas aí eu vou te explicar nesse quadro. A intolerância, em geral, surge por conta de uma disbiose. A disbiose ela pode surgir por vários motivos. Ou porque você não está cuidando da sua intolerância à lactose primária, exagerou, comeu muita lactose, seu corpo não deu conta de digerir, aquilo fermentou, ou porque a sua alimentação está muito desregrada e você está aí com alguma dificuldade de digestão que fez um descompasso entre as suas bactérias boas e as suas bactérias ruins, como no desenho que eu trouxe aqui para vocês. Esse aqui é um processo digestivo normal. Tá vendo aqui a lactose, que é uma glicose e uma galactose? A gente tem enzima, que aqui a gente representou pelas tesourinhas, suficiente para quebrar a quantidade de lactose que a gente acabou de ingerir aqui. Então, a gente tem tesourinhas suficientes para lactoses suficientes. Aqui vai dar tudo certo, essas bactérias aqui vão ficar bem felizes. Acontece que quando a gente não tem tesourinhas o suficiente, esse processo digestivo começa a ficar um pouco mais complicado. A gente tem poucas tesourinhas e muita lactose para ser digerida. Então, essas bactérias começam a se alimentar dessa lactose mal digerida e aí começa a ficar um descompasso entre bactérias boas e bactérias ruins. Esse é o processo que a gente chama de disbiose. E aí a intolerância à lactose passa a ser o menor dos problemas, porque com a disbiose instalada, você passa a ter sintomas sistêmicos. Aí não adianta muito consumir produtos zero lactose. Você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que corrigir esse processo digestivo.
Existe também o tipo congênito, que é aquele que a pessoa já nasce com intolerância à lactose, mas isso é muito raro. Mas como eu te falei lá no começo do vídeo, esses não são os tipos mais importantes. Até porque se a gente pensar no intolerante primário que não cuida da intolerância, ele também vai ter uma disbiose. Então ele vai ter uma intolerância primária junto com uma intolerância secundária e aí a gente precisa tratar essa pessoa. Por isso agora a gente vai falar dos tipos que eu uso para trabalhar no meu consultório. O tipo 1 é o diarreico clássico, é aquele intolerante à lactose que tá na mesa ainda comendo, ele acabou de comer e precisa correr para o banheiro. É aquele que descobre rápido que tem intolerância à lactose, que passa mal durante o exame e que a enzima até funciona por um tempo até se instalar essa disbiose. Esse tipo, depois do tratamento de modulação intestinal, a gente sim vai conseguir reintroduzir os produtos zero lactose, porque corrigindo a disbiose e ficando só com a intolerância primária, aí sim ele consegue ir digerindo aqueles produtos normalmente. Esse tipo de intolerante, em geral, é aquele mais sem vergonha, que ele acha que é só ir no banheiro, que vai dar tudo certo, que só vai passar mal rapidinho e depois já vai melhorar. Mas esse tipo de intolerância à lactose, ele costuma cursar com problemas sistêmicos se a pessoa não cuida. Por exemplo, mais pra frente, essa pessoa pode ter uma doença autoimune, ela pode ter uma dificuldade de absorção de nutrientes, uma perda de peso acentuada. Então, não acha que é só uma diarreiazinha não, tá? O segundo tipo é o tipo diarreico emocional. Esse tipo de pessoa, às vezes, passa mal mesmo sem ser com lactose, passa mal com outros alimentos também, alimentos mais fermentativos. São pessoas que passam mal com feijão, por exemplo, melancia, excesso de coisas com maçã, geleias que tem maçã na base, por exemplo. Esse tipo é mais classificado como síndrome do intestino irritável. A gente sabe que é desse tipo quando a pessoa fala: quando eu tô mais estressado ou quando eu tenho uma emoção muito forte, os meus sintomas acabam ficando muito piores. E quando eu tô de férias, quando eu tô bem, quando eu tô legal, os meus sintomas somem. Então é o diarreico emocional. Esse tipo, além da alimentação toda que a gente precisa fazer o controle de FODMAPs, fazer o detox desse intestino, modular ele bonitinho, a gente precisa também trabalhar em conjunto com uma terapia, né? Com psicólogo, algumas pessoas precisam até do psiquiatra, com medicação. Então, o controle das emoções vai ser fundamental. Aí a gente parte para os tipos constipados. Você sabia que intolerante à lactose também pode ser constipado? Me conta aqui nos comentários se você já sabia. Então a gente tem o constipado clássico, que é aquele que come mal, né? Ficou lá comendo Big Mac, que come comida de pacotinho, salgadinho, e aí realmente fez uma disbiose por má alimentação, não bebe água, não pratica atividade física, então essa pessoa tem um intestino. Imagina, o intestino constantemente mais entupido, ele acaba então causando uma disbiose, e aí esse descompasso entre as bactérias boas e as bactérias ruins acaba dificultando a digestão da lactose. Nesse caso, a gente vai ter que fazer mudanças bruscas de qualidade de vida, de tipo de vida, de estilo de vida. Então, a gente tem que começar sim a praticar atividade física, beber água, modular o intestino com suplementação e aí sim ver se ele passa a ser um intolerante à lactose mais diarreico ou se realmente ele não é intolerante à lactose, vai conseguir então consumir um queijo mais amarelo de repente, ou a gente partir para outras alternativas do constipado mais clássico ali do motilidade. Então, a gente primeiro precisa corrigir o estilo de vida para depois a gente ver para qual caminho seguir nessa intolerância à lactose. Sem correção no estilo de vida do constipado, a gente não consegue classificar ele realmente. E o quarto tipo é o tipo constipado com dificuldade de motilidade. É aquela pessoa ou que a gente já fez o tratamento de correção de estilo de vida ou que ela já chega no consultório com um estilo de vida muito bom. É aquela pessoa que já pratica atividade física, a pessoa que já bebe uma quantidade suficiente de água, já come bem, come muitas fibras, mas continua estufado, não consegue ir ao banheiro. Geralmente é aquela pessoa que relata que desde criança é uma pessoa que não consegue ir ao banheiro, não consegue então ter vontade, fica 5, 7 dias sem nem lembrar que tem que ir ao banheiro. É uma dificuldade de motilidade, esse intestino ele não se movimenta da maneira correta. É difícil de tratar, mas uma das formas, além de a gente trabalhar melhor com fibras, a gente consegue também modular ali qual alimento que você vai consumir. Algumas pessoas elas têm sensibilidade ao leite de fato. Aí a gente trabalha com outros tipos de leite, como cabra, búfala ou leite tipo A2, que é uma proteína diferente que não
faz essa dificuldade de motilidade, porque a proteína A1 acaba paralisando um pouquinho mais o intestino. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a proteína 2, eu vou deixar um vídeo linkado aqui embaixo. E foi me baseando nesses tipos de intolerância que eu descobri que existiam ao longo da minha prática profissional que eu desenvolvi o curso Viva em Paz Sem Lactose, que hoje eu quero te convidar para fazer parte. Lá nesse curso eu te explico a fundo o que é a intolerância à lactose, a gente aprende a ler rótulos, a gente aprende a lidar melhor com essa restrição. E para você que está assistindo esse vídeo, eu tenho uma oferta ainda mais especial. Se você comprar por esse link que está aqui na descrição do vídeo, eu vou te oferecer também, de graça, um diagnóstico para você saber qual que é o seu tipo de intolerância à lactose. Então, se você comprar através desse link, você vai receber um questionário e lá por e-mail depois você vai receber uma orientação nutricional. Eu vou pessoalmente ler o seu questionário, ler os seus exames e te dizer, afinal, qual tipo de intolerante à lactose você é e qual caminho para o seu tratamento vai ser mais eficaz. Além disso, para você que está assistindo esse vídeo, eu vou oferecer uma oferta especial. Então clica, dá uma olhadinha lá, vê se você gosta do curso e se você gostar, vem ser meu aluno no Viva em Paz Sem Lactose. Espero muito que você tenha gostado de conhecer os tipos de intolerância à lactose, de acordo com a minha experiência profissional de intolerante à lactose e de nutricionista que atende somente pacientes que têm essa restrição alimentar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e volta no próximo vídeo porque eu vou ficar te esperando.